Agrada-te do Senhor e Ele fará aquilo que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Descansa no Senhor e espera nele, pois ele é a tua salvação. Ele é teu castelo e teu refúgio na... Boa tarde, boa tarde, boa tarde, meus queridos, minhas irmãs, meus irmãos, meus colegas, líderes, todos interessados, aqueles que defendem a causa da família, que preservam os valores familiares, aqueles que lutam as nossas causas, e estamos felizes aqui, porque, com certeza, esse tema vai ser muito interessante e vai ser enriquecedor para compreendermos um assunto muito importante que nós, famílias, pais, mães, maridos, esposas, cristãos, pessoas que valorizam a família, e nossa esperança é que realmente esse tempo que iremos passar juntos aqui seja realmente um divisor de águas para a nossa compreensão e também ação. Eu sou o Gilson Bifano, do Ministério Oicos, e estamos aqui com o pastor José Paulo Moura Antunes, que é membro do Conselho do Ministério Oicos e também o líder do Movimento Cristão em Defesa da Família. Temos aqui também, nos auxiliando, o pastor Alan Taques, da Primeira Igreja Batista de Montes Claros. Nós queremos, desde já, agradecer ao pastor Alan por sua disposição em nos ajudar nessa live tão importante. Hoje, pela manhã, tivemos um problema técnico, mas, com certeza, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aquela live das 10 horas, ela não seria gravada, mas essa aqui está sendo gravada e muitas pessoas, com certeza, também vão assistir. E está conosco, com muita alegria, o professor Felipe Nélio. Boa tarde, professor. Eu quero, depois do seu boa tarde, eu quero apresentar o senhor e depois nós vamos dar continuidade à nossa live aqui. Boa tarde a todos, uma satisfação grande. Cumprimento aqui os pastores Gilson, José Paulo e Alan também. Uma alegria estarmos todos juntos por uma causa importante, né? Por algo que é iminente e que claramente dependerá, acredito, desta ação que nesta live nós poderemos, a partir dela, fazermos todos juntos pelo bem das crianças e das famílias. Então, por esse motivo, eu fico muito feliz mesmo de estarmos nesse momento juntos. E vou estar à disposição não apenas para aqui fazer colocações e explicações, mas também para tirar dúvidas de quem quiser ou quem mandar perguntas aos senhores também, estou sempre à disposição. Quero também dar a oportunidade de fazer uma saudação a todos, o pastor José Paulo Moura Antunes. Boa tarde a todos que nos assistem nesse momento. É uma bênção, um privilégio estar aqui com vocês. Não podemos nos reunir de manhã e agora, numa outra estrutura, já com transmissão ao vivo pelo YouTube, podendo atingir um número bem maior. É uma luta muito grande fazer esse trabalho. Momentos antes aqui do início, nós tivemos um pequeno problema técnico, mas nós oramos a Deus, pedindo que Deus nos abençoasse e permitisse que essa live fosse apresentada. E graças a Deus o Senhor permitiu. Então eu creio que esse encontro com o professor Nery será bastante elucidativo e vai nos abençoar nesta tarde. Sejam todos bem-vindos. É muito bom ter o professor Nery conosco nesta tarde. Obrigado.
Quero também dar a palavra ao pastor Alain para dar uma boa tarde a todos aí, né? E desde já nós agradecemos mais uma vez ao pastor Alain Tax. Amém. Então, está conosco como convidado especial o professor Felipe Neri. Ele é presidente do Instituto Sofia Perenes de Consultoria Pedagógica. Ele também é organizador da publicação Gênero, Ferramenta de Desconstrução da Identidade. Professor Felipe Neri também é organizador de congressos, seminários e cursos na área de educação. Proferiu mais de 700 palestras em eventos nacionais e internacionais. Tem também tem participado de reuniões da ONU e também da OEA. É professor do curso de pós-graduação da Faculdade de Direito de Mogrovejo, Peru, Lima. E também autor de vários livros. Ele vai também falar sobre os seus livros. E é presidente do Observatório Interamericano de Biopolítica. Então, para nós, na história do Ministério Oikos, nós estamos felizes em ter o professor Felipe Neri aqui conosco, e então nós vamos passar a palavra ao professor Felipe Neri. Ele vai fazer uma exposição do que veio a ser essa ADI, como o estudo começou, as implicações disso na educação e também na família. Então, fique à vontade, professor, e a palavra é sua, e com certeza a sua participação aqui vai ser muito, mas muito importante para todos que estão participando, assistindo a live, como também aqueles que vão assistir depois. O nosso ministério, o Ministério Oikos, Ministério Cristão de Apoio à Família, tem como missão advogar a importância da família e promover o seu fortalecimento. Antes de passar a palavra ao professor Felipe Neri, todos aqueles podem assinar o nosso canal, assine o nosso canal, coloque também o sininho para avisar, porque nós temos feito várias lives na área de Ministério com Famílias. Todo o nosso trabalho visa a família, o fortalecimento da família. Então, se inscreva no nosso canal aí, compartilhe essa live para todos os seus amigos, todos os grupos do WhatsApp. Nós precisamos realmente despertar cada vez mais o povo evangélico. Então, assine o nosso canal agora, ative o sininho para ser lembrado de novos vídeos, e também você pode nos seguir no Instagram, tá? Pega o seu celular agora, Instagram, Ministério Oikos, O-I-K-O-S, Ministério Oikos, e também pode me seguir, Gilson Bifano, e você também vai ser edificado na sua vida em família. Pode também curtir o nosso Facebook, Ministério Oikos, no Twitter também, Ministério Oikos, O-I-K-O-S. Então, assine o nosso canal, ative o sininho e nos acompanhe nas redes sociais. Ok? Professor Felipe Neri, com a palavra, meu querido. Muito bem. Bom, então vamos começar dizendo do que está para acontecer agora desta votação. Então, dia 11 de novembro, o Supremo Tribunal Federal vai votar uma ADI, uma ação que foi impetrada, uma ação que tem como pleito, está solicitando que se diga que o STF diga que é inconstitucional a retirada da ideologia de gênero dos planos de educação que tramitaram 2014, 15 e 16. 2014 foi aprovado em nosso país o Plano Nacional de Educação pelos próximos 10 anos. E o plano, claro, complexo, com tudo que ali havia, era de desconhecimento público, que dentro do plano continha a ideologia de gênero. E aí, por 1 ano e meio, foi um trabalho grande no plano, dentro do Congresso Nacional, até que se chegou ao final desse processo e se retirou. Então, hoje a Lei 13.005 não contém gênero. Depois começou, por causa do artigo 8º do Plano Nacional,
dizendo que os estados e municípios deveriam, então, elaborar os seus planos, aprovar os seus planos em consonância com o Plano Nacional. Nós esperávamos que, de fato, estivesse em consonância. Mas nós tivemos uma descoberta quando estava tramitando o plano de educação da cidade de São Paulo, que ali também estava na tramitação, de novo, a ideologia de gênero. Nós, na época, gastamos quase um mês até descobrir que, depois da aprovação do Plano Nacional, cerca de 3 meses depois, ocorreu uma Conferência Nacional de Educação, chamada CONAI, e eles elaboraram um documento, um texto, e dentro desse texto vinha, de novo, devolvendo a questão de gênero, porém não uma lei, era um texto de uma conferência. Contudo, o coordenador desta conferência, que tem seu nome, depois eu posso colocar à disposição o link, os dados disso daqui, né? Ele ali dizia que aquele texto seria a referência para a elaboração dos planos de educação. Estranhamente dizendo isso, porque a referência deveria ser o plano de educação e não um texto de uma conferência que não tinha caráter normativo, era uma conferência de educadores, né? Muito bem, e de fato, percorrendo o Brasil nos anos 2015, 2016, visitando a convite, né, de muitos parlamentares, assembleias dos estados e câmaras, vinha sempre de novo a terminologia gênero. E esse começou um levante no Brasil. Os pais, uma coisa belíssima, pelo menos eu me recordo com grande alegria de ter visto isso, me lembro de estar no Mato Grosso, na cidade de Sinop, e tinham mais de 3.000 pessoas por conta da questão de gênero, lidando na questão da própria Câmara do município. Mas não foi só Sinop no Mato Grosso, percorrendo o Brasil inteiro, lotado de pais. Estou dizendo isso por quê? Porque o que vai acontecer nessa votação, se for aprovada, será um ato antidemocrático. Porque o povo se manifestou. Não é que o povo não se manifestou e foi uma coisa assim desconhecida. Muito pelo contrário, ela foi amplamente conhecida nas cidades. Nós temos aí 5.570 municípios no Brasil e o número que se tem de municípios sem a terminologia de gênero nos seus planos de educação chega a praticamente 99%. Algumas pequenas cidades aprovaram por desconhecimento, porque praticamente os planos eles vinham das grandes cidades. As pequenas cidades praticamente aderiram num segmento dos mesmos planos de seus municípios. Então, se baseavam nas grandes cidades. No Rio Grande do Sul, então, Porto Alegre, as maiores, permeando um pouco as menores. Muito bem, mas essa história, ela terminou praticamente com todos os planos sem gênero. Aí começou uma nova luta em 2017, com a Base Nacional Comum Curricular, com centenas de referências, e depois ela é aprovada em dezembro, né? Na época também sem o gênero novamente. Então, o que foi impetrado? Foi impetrado dizendo que toda essa decisão ela é inconstitucional. Aqui um duplo erro. Primeiro porque dentro do Congresso Nacional existe uma comissão de Constituição que analisou isto e lá passou. Também porque o Congresso Nacional é a casa de leis. O Congresso Nacional não é que ele não tomou partido e não falou. Estou colocando esses pontos por quê? Porque toda hora os ministros do Supremo Tribunal, quando vêm declarar alguma coisa como esta, agora como nessa situação, ele sempre diz que ele está sendo provocado por causa de um silêncio, de uma omissão do Congresso Nacional. Então, já claramente não houve omissão do Congresso Nacional. O plano foi discutido, essa temática foi amplamente discutida. Então, todos nós trouxemos à baila a discussão, coisa que estava escondida, silenciosa, né? Como nós colocamos ali para a luz, para iluminar a coisa do negócio, né? Estou falando nós, todos nós. Quantas pessoas não ficaram sabendo suas cidades e colocaram a discussão, né? E, claro, alguns poderiam já perguntar e me interromper. O Supremo Tribunal pode fazer isto? Né? Bom, o Supremo Tribunal não pode fazer as leis, não é de sua competência, está usurpando um poder, né? Ainda mais neste caso, porque a matéria foi muito analisada já. Então, o caminho que está sendo feito desta ADI é este caminho
Então, o caminho de você não colocar um projeto de lei para tramitar. Então, é o caminho de instrumentalizar o STF. É fazer o STF passar por cima daquilo que a Constituição coloca como a última instância. A última instância não é o STF, como tem se dito muito nesses últimos tempos. A última instância é o Congresso Nacional. São as pessoas que nos representam. É o povo ali que está sendo representado, né? Inclusive, o próprio presidente não pode fazer alguma coisa neste caso. Quer dizer, teoricamente, vamos, falar pode-se falar, mas fazer alguma coisa não lhe compete, não é de sua competência. Senão nós temos usurpação de novo de poderes, né? Então, vai ser votado. Dizer que vai ser aprovado ou não vai ser aprovado pode parecer um pouquinho difícil de fazer isso, mas nós temos várias cidades que proibiram o ensino de gênero. No Paraná, nós temos Cascavel que fez isso. E o STF já derrubou a decisão do município, né? Então, mais ou menos já está nos indicando o caminho do que pode ocorrer na votação do dia 11. Esta ação impetrada, ela não foi feita agora, tá? Ela foi feita em 2017. E agora pautada para ser votada. Agora a gente precisa, depois de entender o contexto, saber vai ser votado, o que eles estão pleiteando, que é tornar inconstitucional a retirada de gênero e obrigar o gênero nas escolas a partir do ano que vem. Obrigar, exatamente. Nenhuma escola privada, pública, nenhum tipo de escola poderá rejeitar, né? Claro que dentro da ADI, das 52 páginas escritas, você nota que o autor da ADI, ele tenta mostrar que seria uma proposta para que não ocorresse discriminação nas escolas, preconceito nas escolas, né? É disso que ela ali quer apontar. Ela está pedindo que se rejeite porque, então, seria o melhor modo de evitar a discriminação. Então, é claro que alguma pessoa que está me ouvindo aqui falou, e professor, não seria mesmo? Olha, não é. Isso é impossível de ser verdade. Não existe porcentagem de ser. Primeiro, porque o autor, né, ele mesmo, na sua argumentação, usa de uma linguagem que não é real, não é verdadeira. Ele vai conceituar a terminologia de gênero que foi retirada. E ao conceituar a terminologia de gênero, ele está maquiando, ele está manipulando, ele não está mostrando de fato o que é o gênero. E depois também, aí por conhecer o que está acontecendo fora do país, o que aconteceu na Argentina depois da aprovação, e de inúmeros países que aprovaram o gênero, depois que o gênero é aprovado, é como se você só precisasse daquela aprovação para que se implementassem outras políticas de gênero que precisam desta aprovação. Então a gente tem que entender que assim, vamos imaginar, extrapolar aqui assim, vai aprovar e nós vamos obter no Brasil um efeito mágico nos próximos anos de que via escola as pessoas vão se respeitar mais, né? Tá, isso é o que eles querem dizer que vai acontecer, né? E punir quem discordar. Punir quem discordar disso, tá bem? Preste atenção nisso daqui, ok? Por quê? Porque todos os países, todos, 100% dos países que aprovaram o gênero, começaram imediatamente a perseguir ou punir todos aqueles que discordavam disso daqui, ou seja, da teoria de gênero. E qual é o conceito de gênero que eles estão usando lá? Eu vou fazendo bem pausado para que vocês, inclusive, possam pesquisar o assunto, tá bem? Então, eles estão citando um documento que vocês podem baixar o PDF na internet. Ele contém 37 páginas. E este documento se chama Princípios de Yogyakarta. Yogyakarta, uma região da Indonésia, onde ocorreu esta tal reunião. No final do documento, você tem os signatários, as pessoas que participaram e que assinaram o documento. Ali tinham 25 pessoas. Acredito que nós aqui somos muito mais que 25. Imagina se nós fizéssemos um documento, assinássemos e depois começássemos a pleitear que todo o sistema jurídico, que as políticas públicas se fundamentassem numa decisão nossa. A questão seria entender, mas nós representamos alguma entidade, ocupamos algum cargo
de alguma instituição que, inclusive, me dê as condições de representar sociedades, não, então, exatamente o que aconteceu naquela reunião. Aquelas pessoas reunidas não estavam num encontro da Organização dos Estados Americanos, da ONU, nenhum tipo de conferência que tinha respaldo para tal. Mas como é que aquelas pessoas conseguiram permear a sociedade? Bom, por conta de sua atividade, através das suas ONGs, né, que trabalham, claro, elas reunidas, trabalham em articulação dentro dos organismos de Ministério da Educação, Ministério da Saúde, dentro do organograma, vamos dizer assim, da sociedade, dos países, né, dos trabalhos que linkam essa temática, da necessidade para que essa temática seja implementada. E eles fizeram justamente isso. Dentro dessa definição, dentro desse documento, a definição é a seguinte. A gente precisa entender isso. Eu sei que todo mundo aqui, de modo geral, já entende o gênero, mas vocês precisam ver o que eles colocaram para poder ver a manipulação. Lá eles vão dizer que a sua biologia e a sua psicologia, né, se elas não estão em consonância, elas não se encontram, então que isso seria o gênero. Então você tem um corpo, mas você se percebe diferente da sua natureza biológica. É isso que eles vão colocar ali e que nós deveríamos, então, respeitar a identidade de gênero. De modo bem simples e direto, sendo dito que está lá. Só que isto é uma manipulação. Por que é uma manipulação? Porque os promotores de gênero, as pessoas que acreditam, vamos dizer assim, que promovem e que trabalham pela causa da implantação de gênero, eles descrevem em sua literatura, eu tenho aqui vários livros, né, o que seja gênero. Então, eles usam essa terminologia identidade de gênero apenas como uma fase de transição, uma fase para que você aceite, para que pareça bem socialmente falando. Então, é para poder vender como se você estivesse se referindo à pessoa homossexual. Então, fosse isso. E se você for contra isso, automaticamente você é um preconceituoso que não reconhece a realidade de um homossexual. Mas eles próprios dizem que estão utilizando-se desta terminologia, sendo que eles não estão procurando defender nem homossexual, nem homem, nem mulher. Eles negam a identidade. Por isso, nesta obra que eu tenho mostrado em todos os programas, nesta obra que aqui está, da professora Judith Butler, foi traduzido aqui para o português, Problemas de Gênero, Feminismo e Subversão da Identidade. Olha o subtítulo, Subversão da Identidade, tá bem? Então, ela advoga pela superação de uma identidade essencialista. Então, é a negação de que exista um homem e uma mulher. E, claro, eles vão fazer toda uma narrativa, toda uma construção histórica, sem dados, sem fonte primária, para dizer que era assim desde o início. Era uma coisa amorfa, neutra, que não existia um homem e uma mulher. Que a primeira opressão ocorreu dentro da família. O homem, quando resolveu se unir à mulher em casamento, neste momento começa como que o sistema patriarcal que impõe e que oprime a mulher através da sua sexualidade. Então, isto é o que eles vão falar, de realidade. Uma coisa é o que se vende. Precisamos de igualdade de gênero. Na cabeça da pessoa que ouve, pensa o seguinte, precisamos de igualdade entre homens e mulheres, as mulheres não ocupam os mesmos cargos, não recebem os mesmos níveis salariais, tal, né? Tal. Então, puxa, que coisa bonita, né? A pessoa fala assim, então, igualdade de gênero. Pode-se falar também de teoria de gênero também. Então, para dar uma ideia para a pessoa que ouve de que, olha, se desenvolveram as ciências humanas
E agora já se tem muito mais claro esta realidade e parece ter um embasamento científico, de alguma ciência. Né? Muito bem, só que tudo isso é uma mentira. E é uma mentira por quê? Né? Vamos lá. Primeiro porque não há embasamento em nenhuma ciência. Gênero não tem fundamento nenhum. Você não encontra fundamento na realidade. Se você olhar pelos aspectos fisiológicos, a complementaridade dos órgãos genitais masculino e feminino, quer dizer, quem que impôs isso? Quem que poderia... Eu estou entrando na mente dessas pessoas, tá bem? Para poder explicar. Não estou falando como vocês podem pensar, tá bom? Ou seja, eu estou negando a própria realidade que os órgãos genitais têm complementaridade. A gestação de um ser humano, e aquilo é um acidente, né? O primeiro equívoco, então, vai contra todo dado biológico. Uma pessoa morre e se faz lá, o ML vai fazer um exame do sangue e se vê que é homem ou mulher. Como é que você sabe disso? Entende? Pelos cromossomos. Bom, e você tem as diferenças hormonais, você tem inúmeras diferenças, né? Que a gente poderia ficar aqui descrevendo, então. Então, eles estão negando que isso aqui exista como fator determinante. Fala assim, não, pera lá, tudo bem, existe uma corporeidade, mas existe também um aspecto psicológico. Né? Bom, o problema é que o aspecto psicológico pode ser afetado. Uma criança pode ser afetada, por isso eles querem que seja mais cedo possível um ensino de gênero. Quer que a criança entre mais rápido possível no sistema educacional, sempre foi por volta dos 6 anos para diante. Então, esse é o projeto da Unesco, 4, 3, 2, 1 ano de idade. É o pai e a mãe que são procriadores. O Estado é o educador. Né? Isso dito amplamente em discussões nos Estados Unidos, na Califórnia, tratando o pai como procriadores, simplesmente. Né? Então, o Estado é quem educa, o pai procria, vamos dizer assim. Né? Bom, e aí essa criança, então, na mais tenra idade, vai receber uma carga de influência na qual ela não tem base, ela não tem condições de análise para se entender e entender o que está acontecendo. Então, você pode influenciar muitíssimo na criança. Né? Então, trazer uma criança que se expresse, que se sinta, isso aqui é apenas e tão somente instrumentalização. Eles vão pegar uma criança, não vão falar o porquê que ela reage assim, não vão colocar o contexto familiar ou qualquer coisa que tenha acontecido. Eles vão pegar aquela criança para usá-la para que haja uma sensibilização social ou dessensibilização. Eu preciso vender. Eu tenho que ocultar as minhas intenções aqui. Isso é próprio da pessoa que manipula. Então, eles vão colocar isso para poder mostrar. Tá vendo essa criança? Olha, vai ter mais respeito. Ela não vai sofrer isso e aquilo. Então, parece que eles estão como os verdadeiros humanitários. Eles vão resolver o problema social e um problema de violência, né? E isso vai se desenvolver através da política de gênero. Mas depois que a política de gênero é aprovada, quem perde? Devia ter falado isso até no programa que eu participei agora há pouco na televisão. Esqueci desse detalhe, né? Quem que perde? Primeiro era para poder ajudar as mulheres. Quem mais perde são as mulheres. Um fato que eu citei muitos anos atrás, pode ser verificado também na internet. Uma lutadora de artes marciais, de um negócio chamado UFC, na verdade, não é uma lutadora, é um lutador, chamado Fallon Fox. Fallon com 2 L's, né? Fallon Fox. Este homem disse que ele tinha um corpo e ele se sentia diferente. Ele solicitou, dentro da sua categoria, lutar contra mulheres. E foi dado a permissão. E ele foi lutar. A atual campeã na época, ela fez um comentário. Como era mulher, não aconteceu grande coisa com ela. Né? Um homem de uma categoria de peso pesado, chamado Mitrione, uma coisa assim, ele se pronunciou e ele foi suspenso por ir contra. Mas aí esse homem foi lutar. Né? Ele foi lutar contra as mulheres. O que aconteceu? Bom, o movimento feminista não foi defender a mulher espancada. Né? A mulher foi espancada, porque as suas fibras musculares, sua potência muscular é própria de uma musculatura de quem tem uma identidade masculina.
Então eu posso falar que eu tenho 1,88 m, mas eu me vejo com 1,30 m. Todo mundo entende. Se uma pessoa fala isso de si mesma, ela tem alguma disfunção, ela tem algum problema, ela tem alguma coisa. Porque a realidade é que ela tem 1,80 m. E ela não se vê com 1,80 m? Como que é isso, entende? Eu vejo uma vaca, tem 4 patas. E se você vê uma vaca com 5 patas, você vai olhar, é uma anomalia. Sua cabeça já sabe que é uma anomalia. Por quê? Porque vai contra a realidade. Contra a natureza do que é uma vaca. Contra a natureza de você ver um homem alto que pode falar que é mais baixo e não é. Aquele homem também, por mais que ele dissesse isso, ele não era uma mulher. E ele foi espancando mulheres. Né? Ele foi espancando mulheres. De repente ganha. Né? Ganha as lutas com facilidade. Aí vem lá a primeira adversária que falou, olha, eu não consegui fazer nada. Por que não consegui fazer nada? Pela força. Mas, professor, está na ADI que vai acontecer isso? É claro que não está na ADI. Não está na ADI as políticas públicas que serão implementadas após esta aprovação. O que vai acontecer na escola? Não. Porque toda ideologia precisa enganar. A ideologia não é aparente. Então, você vende alguma coisa bonita, mas você vai fazer outra. Esta é a questão. A Alemanha aprendendo pais que se negaram aos seus filhos aprenderem gênero na escola. Isso tem vídeos aos montes. Crianças nas escolas na França. Eu vou mandar todos os links dessas aulas, todos esses materiais para que os senhores possam, porque às vezes a pessoa não vai encontrar facilmente, porque às vezes está em inglês, está em espanhol, mas todos esses vídeos, inclusive, têm legendas, né? Ainda mais na Alemanha também, né? Enfim, o vídeo está sendo filmado pelo filho. O filho está filmando o momento que o pai é conduzido para a cadeia. E vai ficar 24 horas retido. Porque a sua filha faltou 2 vezes na aula de educação de gênero. Né? Então, Canadá, Argentina, que vem descaracterizando as crianças depois da sua aprovação. Então, é isso que nós vamos ter e muito mais. Porque quando aprovou na Alemanha, eles aprovaram com a mesma desculpa. Vamos combater o bullying, a discriminação, o preconceito. Vamos ter uma relação melhor. Imediatamente depois, se aprovou no Código Penal um dispositivo para punir pais. Quer dizer, não colocou o pai, coloca lá o discriminador contra o gênero. Tem uma deputada que no Congresso Nacional entrou com um projeto desse aqui no Brasil, solicitando justamente que se puna quem discrimine por gênero. Claro, está parado, está travado lá. Existem hoje no Congresso Nacional um pouco mais, talvez de 80 projetos dentro dessa questão de gênero que estão lá, mas todos parados, né? Por quê? Porque não vai para frente, o pessoal vai contra isso. Claramente as pessoas entendem o que está acontecendo, né? E tem aqueles que extrapolam, né? O que é extrapolar? Já não está extrapolado? Não, tem coisa que pode vir muito pior. Porque o gênero, ele não é relativo à identidade. Então, você tem a comunidade de mulheres que se sentem gatos. Então, o gênero também, né? Ou seja, o gender é espécie, que você passa da espécie humana. O francês que se via, tem lá um vídeo dele, que ele sempre amou cavalos, queria ser um cavalo, treinou para a competição de pôneis. E competiu na competição de pôneis. Claro que ele não ganhou, não tem condição, né? Mas competiu. Ele é livre para poder fazer isso? Ele é livre para poder fazer isso, não tenho dúvida nenhuma que ele pode fazer o que ele quiser da vida dele. Eu posso lamentar e lamento, né? Agora, veja bem, olha que coisa impressionante quando você aprova o gênero. Você começa a desconstruir na cabeça das crianças qualquer relação do que seja pessoa. Então, se você se sente uma pedra, se você se sente um animal, então você... Não é que você é aquilo que você se sente, porque as coisas não existem. Tudo é discursivo para eles. Então, se para a pessoa que já está acompanhando, já está achando que isso aqui é uma... Não, pera lá. Se sentir um animal, se sentir um mineral, né? Se sentir... Olha, preste atenção que eu vou falar. Eu sei que tem muita gente que vai me perseguir pelo que eu falei hoje no programa, mas não tem problema se fizer isso daqui. Porque eu tenho que falar isso daqui também sempre para todas as pessoas, tá? Porque depois que entrar a pedofilia escondida nisso aqui, eu quero que as pessoas se lembrem disso daqui, né? Porque não lutaram quando deveriam ter lutado. O movimento pró-pedofilia vem descaracterizando isso porque não tem como entrar na sociedade isso. É muito abusivo. A primeira fase foi dizer que não existe pedofilia, que era amor intergeracional. Então, amor entre gerações, né? Você está entendendo? Não, é amor entre gerações. Agora a fase é colocar silenciosamente dentro disso.
Por quê? Você tem casos de homens, como é um norte-americano lá, que eu vou mandar o vídeo também, o fulano tem 52 anos de idade. Separou-se da sua mulher, com seus 3 filhos, e diz que ele é uma menina de 6 anos e que tem interesse sexual por amiguinhos e amiguinhas de 6, 7 anos de idade. Ele tem 52 anos. Entende? Então, não tem como negar a realidade. Ele pode se ver como ele quiser. A realidade é que ele é um adulto e que está falando que ama crianças, como a NAMBLA. A NAMBLA, que é uma entidade norte-americana que milita por essa causa há muito tempo, adultos amantes de crianças. Não está isso na DI, volto a dizer. Mas uma coisa é abrir a porteira para as políticas públicas para dessensibilizar. Se alguém estiver assistindo essa live ou assista depois e pense assim, isso é inconcebível acontecer no Brasil, pois eu digo, você está muito desatualizado. Eu sou professor, já fui diretor de escolas, abro escolas, oriento pessoas e conheço os materiais que estão por aí. Vou citar um material onde se tem isso daqui. Um livro que chama Os Três Chapeuzinhos Vermelhos. Papai Noel se casou com um Chapeuzinho Vermelho e teve seu filho Saci Pererê. Ok? Seria para discutir o divórcio entre os dois. Que bonito, vamos usar do folclórico, do imaginário das crianças. Não é para isso. É para dessensibilizar a questão da idade aqui, da relação Papai Noel e Chapeuzinho Vermelho. Nós estamos lidando com manipuladores. Para poder dessensibilizar, eu preciso confundir, eu preciso desconstruir as coisas. Tem? Eu preciso mostrar as idades. Qual o problema nas idades? Lá na prática, uma criança em que ela seja confundida na sala de aula, que ela não tem uma identidade, então o amor humano não existe. O que existe é apenas, aí vai aparecer só a biologia, é apenas atividade sexual. Então, se tiver com homem, se tiver de outras formas e tal, qual é o problema nisso? Onde é que está isso? Isso daí já caiu, isso é um tabu. Tudo é um tabu. Como essas senhoras mesmo mostram na sua literatura. Como elas escrevem sobre isso. Porque elas escrevem, elas teorizam, mostrando que é tudo um tabu do sistema patriarcal, opressor, religioso, que mantém essa estrutura, que na verdade é uma ideia de subversão não só da identidade, mas da sociedade, que eles dizem muito claramente que é cristã. E esse é o problema. Falam claramente, o problema é a família biológica. É existir uma família. Isso eu vou dar os dados também, porque eu nunca deixo numa live alguma coisa que eu possa citar e que as pessoas não encontrem. Porque depois elas estão falando que a gente está inferindo, que a gente está inventando. Nesta obra aqui, de um bom jurista madrilenho, Jesus Trillo Figueroa, é o nome dele, o título é Una tentación totalitaria, educación para la ciudadanía, uma tentação totalitária, educação para a cidadania. Aqui o autor vai trazer uma fonte muito interessante de uma conferência preparatória para a Conferência Mundial da Mulher, que foi a primeira vez que publicamente se falou de gênero de uma forma manipulando essa questão de gênero. Então, nós estamos falando de ano 1995. E olha o que está escrito aqui. Na verdade, aqui está escrito o que foi dito nessa conferência. A educação é uma estratégia importante para mudar os prejuízos sobre os papéis do homem e da mulher na sociedade. A perspectiva de gênero, aqui em vez de falar igualdade de gênero, teoria de gênero, é o jeito que eles usavam. A perspectiva de gênero deve integrar-se nos programas. Devem eliminar os estereótipos nos textos escolares e conscientizar, nesse sentido, os mestres, para assegurar, assim, que as meninas e os meninos façam uma seleção própria conforme aí o seu gênero e não o seu sexo. O que está sendo dito isso aqui? Então, formar professores, material para as crianças, formar a escola, seu currículo, seu pensamento em cima da realidade, ou em cima da ficção de gênero que eles criaram. Então, isso aqui é conferência mundial, eles estavam tratando de outras temáticas e vão falar sobre educação. Por quê? Porque a temática de gênero é para escolas. A plataforma de gênero, que é uma plataforma política, tem a sua intenção de ser implementada em escolas, educação, porque é para mudar desde pequenininho. Então, se vocês estão vendo que uma empresa está lutando porque uma pessoa queria usar o banheiro da mulher e não era mulher e tal,
isso daqui existe, mas não é isso que eles lutam. Se de repente, não sei, para trabalhar no lugar, a pessoa se sentiu discriminada, e aí uma empresa vem publicamente falar que quer colocar tantas vagas, também não é para isso. Eles não estão preocupados com isso. O trabalho deles não é oferecer apoio a um estilo de vida. O que eles pretendem fazer é impor, através do Estado, sim, uma fiscalização quase que policial a quem discordar disto. Porque eles querem mudar a sociedade. É o melhor modo de você mudar o ser humano. Você está imaginando uma criança confusa? Uma criança que não entende o que é ela? Você pode fazer o que você quiser com isso daqui, entende? Então, sem me alongar mais, porque eu quis, digamos, aqui, nesse momento, trazer um pouco do que eles pensam, do que eles falam, né? Eu passo por um terceiro ponto. O terceiro ponto é como eles estão falando agora, neste momento, né, de nós que estamos falando sobre essa questão. Eles estão nos chamando de ideólogos. Né? Agora, nós somos ideólogos. Né? Por quê? Porque nós chamamos de ideologia de gênero. Né? E aí eles falam, quem falar ideologia de gênero é o próprio ideólogo. Né? Novamente maliciosos, né? Porque ideologia não é o que diz no dicionário atual. O dicionário atual fala que é um conjunto de ideias, ideologia. Então, qual que é a sua ideologia? Não. E é o seguinte, ó, isso aqui é uma xícara. E o que acontece é que o meu sentido externo, e o meu sentido interno percebe a realidade do que eu estou vendo. Isso é uma xícara. Eu sei que é uma xícara, isso aqui não é um pneu, não serve para me locomover. Ok? O que é ideologia? A ideologia é dizer, não, isso aqui é o que você quiser ser. Então, a ideologia é a desconstrução da realidade, e sendo que a verdade é você perceber a realidade. Tá? Então, por que a gente fala ideologia de gênero? Porque está querendo manipular pessoas e grupos, escondendo sua intencionalidade de algo que queira fazer. E quer fazer através de sexualidade. Por isso da questão de gênero, para enganar as pessoas. Antes era como se fosse sinônimo de sexo, depois não era como identidade, não mais como identidade, agora gênero é uma coisa fluida, não tem base de nada. Né? Então é tão absurdo que é difícil às vezes de compreender. Só que nós estamos na ideologia mais potente da atualidade, porque você não encontra na sociedade uma ideologia mundial, né, em escala mundial como o gênero, que está sendo implementada nos países, né, sistematicamente. Então, todo mundo fica tratando de gênero. Os senhores citaram no meu currículo que eu presido uma entidade chamada Observatório Interamericano de Biopolítica. O que nós fazemos? Nós fazemos estudos, análises das políticas que querem afetar família. Então, nós participamos das Assembleias Gerais da OEA, que é o braço da ONU para a América Latina, e participamos também, então, desses encontros chamados Cúpulas das Nações, onde os presidentes estão presentes. E quando tem as discussões das grandes mesas, saúde, energia, sustentabilidade, educação, eu participo dessas de educação. E o que eu assisti e as pessoas puderam assistir, que não sai na televisão para as pessoas. A discussão de educação, dentro desses setores, dessa instituição, não é sobre acesso à educação, problemas educacionais, tal. Não, é sobre gênero. O aporte financeiro para implementar gênero na América Latina é absurdo, é enorme. O número de entidades que trabalham para isso. Nós estamos falando de décadas de trabalho. Veja, recentemente, no governo, agora, né, foi extinta. O presidente retirou uma pasta que internamente, dentro do Ministério da Educação, preparava os cadernos de gênero. Mas isso só lá. Mas isso aí acabou com a questão de gênero? Não. Essa era só uma pasta que foi retirada. O número de universidades que trabalham a questão de gênero com profissionais é enorme no país. Então, os setores, eles estão como que aparelhados, tá? Só entrar a lei e a coisa já está... É como eu falei ontem, né? É mais ou menos um parque de diversão desligado. Tá? É só botar na tomada, tá tudo ali já, entendeu?
Não é que não está desligado, nós não somos ignorantes, tem muita gente trabalhando gênero. Mas aí tenta imaginar, então, na máxima potência funcionando. As coisas já estão ali prontinhos para acontecer. Então, se for aprovado, nós vamos ter a primeira fase da implantação de gênero e depois as fases seguintes que se sucederão. E aí nós vamos ver a força coercitiva do Estado contra aqueles que se opõem à verdade, à realidade, à biologia. Então, que fique com os senhores. Diga-me, diga, pastor. Só fazer um adendo aqui, alguns comentários. É o seguinte: nesse caso, uma professora está dizendo aqui, eu não vou jamais ensinar gênero, ideologia de gênero. Qual a implicação disso quando chegar a esse estágio? Um outro colega aqui, o pastor Hudson, falou o seguinte: as famílias. Qual a implicação, o senhor já colocou isso, né? Da família e não submeter-se a essa questão de ensinar os filhos a questão da ideologia do gênero, ou pelo menos não permitir que a escola. Qual a implicação legal de um professor, de um profissional e também da família? Só para... Sim. Bom, é claro que nós temos que, digamos, ver aqui um pouco por uma área jurídica, né? Constituição e outros tratados e documentos para a gente poder ver, mas a gente nem precisaria fazer isso, porque observando a realidade do Supremo Tribunal Federal hoje, né, e as atuações que eles já tiveram até os dias de hoje também, nós podemos ter vários problemas. Nós não os temos ainda, tá? Mas podemos ter. Ou seja, a militância por impor esse tipo de coisa, ela é permanente, mas ela ainda não conseguiu dentro do Código Penal. Detalhe, estava tramitando o Código Penal no Congresso Nacional, no Senado, e lá tinham várias anomalias, e uma delas era punir pelo Código Penal. Então já havia algo preparado para poder fazer isso. Então, pai, mãe e professores poderão ser punidos? Diria, ainda não. Dependerá, claro, se você tem uma aprovação como essa, isso dá um pouco do embasamento para dizer que só simplesmente a discordância seria já uma violência. Né? O único meio de você parar essa violência é conseguir, inclusive, punir aqueles que são assim, que vão falar contra. Então, imagina, eu há mais de 10 anos falo sobre gênero. Vou ter que tirar tudo que eu falo sobre essa temática, e eu falando de modo, digamos, científico. Né? Quer dizer, publiquei um livro aqui, o que vão fazer? Eu vou ser punido, é uma prova da minha discordância sobre o assunto. Um livro com embasamento jurídico, científico, psicológico, tudo que eu estou falando aqui. Então, é claro que isso pode acontecer, porque já vem acontecendo. No momento, a gente pode, por liberdade de cátedra como professor, rejeitar. Por enquanto, né? Por enquanto. A coisa pode ser diferente depois. E não se preocupe. Ninguém quer parecer preconceituoso. Então, a diretora vai demitir a professora. A não ser que você trabalhe numa instituição que todo mundo tenha ali digamos, estejam mais ou menos unidos em o mesmo objetivo e tal. Mas muita gente vai ser demitida e o meio já vai absorver muitos educadores que estão sendo formados a pensar desse modo. E eu não estou dizendo que são ideólogos, tá? Eu conheci muita gente, muito professor rodando o país. Em 2015, por exemplo, fui a Tocantins e estava numa cidade, acho que não lembro se era Tocantinópolis, estava lotada a plateia, tinha uns 400 professores. Eles me esperavam como se eu chegasse o preconceituoso. Passei um dia inteiro dando formação. Ao final, o que eu ouvi dos professores e diretores? Olha, eu não sabia que era isso. Eu imaginava outra coisa, eu tinha ouvido diferente. Então você vê que pessoas estavam sendo enganadas, no momento que elas estavam ouvindo aquilo, despertaram. Claro, todo mundo foi convencido? Não, alguns ficavam assim, mas será? Será que... Mesmo mostrando dados. Né? Mas eu gostei, eu vou procurar isso aqui. Entende? Então, eles vão fazer inimigos. Vão fazer todo mundo agora, os professores, terem que trabalhar sobre isso, entende? Uma outra pergunta. As escolas confessionais, por exemplo, também serão obrigadas a... Totalmente. Totalmente, escolas confessionais. Não interessa, não importa. Bom, não posso falar das escolas muçulmanas,
Acho que nesse caso o pessoal não vai conseguir, né? Mas nos nossos casos, né? Não acredito que tenha essa liberdade, porque não. Por exemplo, o caso do pai na Suécia que teve que raptar a sua filha, ele perdeu a guarda, sua filha foi levada para uma família muçulmana, ficou 1 ano e meio assim. Ele tentou de todos os modos recuperar a filha, ele raptou e pediu asilo na Polônia, né? Foi uma triste história de violência das suas filhas naquela família. Por quê? Agora o negócio vai pegar fogo nessa live. Agora o pessoal depois vai falar a loucura que esse cara falou. Bom, existe uma rede de pedofilia potente, Noruega, Alemanha. E aí o assistente social já tem todo o negócio para onde que envia as crianças, entendeu? O negócio é mais terrível que possa parecer, né? Então, assim, o que eu não quero assistir no país é essa intolerância desse pessoal que, na verdade, esconde suas intenções, né? E que, inclusive, são instrumentalizados por uma causa muito maior, por uma agenda muito maior, né? que é de desconhecimento. As pessoas elas não estudam, Verdade. Elas não conhecem, as pessoas são manipuladas pela mídia, de modo geral, então elas não sabem, elas ouvem, a gente fala assim, vocês são teóricos da conspiração. Eu não sou teórico de conspiração nenhuma, meu querido. Quem conspira são esses que escrevem. Apenas fiz ler as suas obras, eu nunca me furtei a ler patologia. Isso aqui é patologia social. Shulamit Firestone, Kate Millett, Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir era uma pedófila. Isso é a vida dela. Ela foi impedida permanentemente, perdeu o direito de lecionar. Por quê? Por conta de aliciar meninas para Sartre. Por 2 anos militando em rádio para libertar 2 amigos pedófilos. Em 1949, militaram publicamente pela baixa da idade de consenso de 15 para 13 anos para ter relação sexual com crianças menores de idade. Isso eles fizeram. É uma carta pública. Quem que estava lá? Os ícones da sociedade atual. Louis Althusser, Jacques Derrida, Michel Foucault, Sartre, Simone de Beauvoir, todo um bando de pedófilos. Isso é o Código Penal na França, em 1949. A carta é pública deles, né? E eles vêm falar que nós, religiosos, escondemos a pedofilia. Assim, isso é bem de ideólogo mesmo, né? Isso é coisa assim de... Pode acontecer, infelizmente, de alguém fazer uma coisa dessa, mas o deles é da natureza deles fazer isso. Eles pensam deste modo. Sua literatura é sobre isso. Shulamit Firestone fala que a primeira relação sexual tem que acontecer no lar. O tabu do incesto tem que ser quebrado. Tem que se chegar à mente pansexualizada. Pô. Pois é. Professor, eu queria, primeiramente, agradecer a quantidade de informações que o senhor está nos trazendo agora, porque se dependêssemos da grande mídia, nós não temos acesso a essas informações, infelizmente. Nós temos uma mídia, infelizmente, militante, enviesada para os interesses da esquerda, e não compartilham conosco, público em geral, essas informações extremamente preocupantes. Pais, educadores, enfim, sociedade em geral. Primeiramente, parabenizá-lo. Estou lendo aqui no nosso chat, as pessoas estão impressionadas com a quantidade de informações sérias que elas não têm acesso. Então, parabenizar a sua coragem, a sua intrepidez, e a unção de Deus sobre a sua vida é notória. Amém. Queria isso mesmo. destacar isso, porque o senhor está militando numa área muito sensível. Mas há um exército orando pelo seu trabalho, pela sua família. Pode crer nisso. Cristãos, evangélicos e católicos estão orando agora pelo senhor e pela sua família. Então, eu quero agradecer, pastor Gilson. Nós temos agora no nosso canal de YouTube 601 pessoas assistindo online e ao vivo. Que maravilha! Outros também irão assistir. Essa live vai ficar gravada e depois isso vai multiplicar por 2, 3, 4, 5, enfim, esse número vai crescer muito, mas nós temos agora 602 conexões ao vivo e online nessa nossa live, isso é muito bom. Professor... É importante... Só um minutinho, deixa eu só aqui acender a luz aqui, rapidinho, espera aqui um minutinho. É importante você assinar o nosso canal, tá? Assine o nosso canal aí, inscreva no nosso canal, a palavra certa é essa, inscreva no nosso canal, ative o sininho, porque vamos fazer muitas lives, aulas sobre Ministério com Famílias, e siga-nos também no Instagram e Facebook. Professor... Gilson, eu queria fazer uma pergunta, professor, só na sequência.
Os ideólogos de gênero, eles afirmam que a pessoa não nasce, nós sabemos disso, né? É o que eles pregam, não nasce homem e mulher. Sim. Nasce qualquer coisa e vai se descobrir ao longo da vida. Ela vai se tornar alguma coisa ao longo da vida. Quando você traz um debate desse para o ambiente acadêmico e para o ambiente acadêmico infantil, crianças de 3, 4, 5 anos, que tipo de consequência? Aí eu pergunto ao educador e também ao pai, que o senhor é, que consequência essa mistura, essa confusão pode trazer à vida da criança no futuro? Olha, do que nós temos de dados, né? Eu fiz um primeiro vídeo anos atrás, depois de uma pesquisa, de ver dados na Inglaterra, Austrália, os países que muito promoveram a questão de gênero, né? A política de gênero. E os dados são impressionantes, por quê? Uma criança eles acham que a coisa tem que chegar antes dos 3 anos de idade, né? Isso é o que eles estão pleiteando, não na ADI, mas que a coisa tem que chegar lá, em menos de 3 anos de idade. O que acontece? Até mais ou menos seus 4, 5 anos de idade, uma criança, ela ainda não chegou numa fase que a gente fala que é a fase do discernimento. Em que a criança vai não só se percebendo, mas ela vai começando a precisar saber dos porquês. A idade dos porquês. Por que, mamãe? Por que, papai? Por que tal? Então, se antes disso você tira todos os elementos daquela base primordial, né, que toda a sociedade sempre entendeu de você mostrar o belo, o feio. Na verdade, você não é mostrar, ele já está lá. Ele reconhece belo e feio, certo e errado, bem e mal. Né? Então, para eles, assim, ó, isso aqui é um absurdo, mostrar certo e errado. Existe certo e errado? Como é que não existe certo e errado? Né? O que é o certo e o que é o errado? O pessoal vai desconstruir isso daqui. Olha, que coisa impressionante, pastor. Porque a primeira operação que o intelecto faz, tá, é aprender a distinguir coisas. Quando começa a aprender a fazer a distinção das coisas. Tá? Agora, eu começo a falar para uma criança que a coisa é e não é ao mesmo tempo. Como é que é isso? Como é que eu me ajusto à realidade? Então, é claro que gênero é anti-intelectual, porque ele está negando a primeira função intelectual do homem. Então, você imagina eu tirar toda a base de critérios que eles falam é religiosa, judaico-cristã, que mostra certo e errado. São vocês. São vocês querendo mostrar certo e errado, né, tal, né? São uns bandos de chato sobre sexualidade e tal, né? Olha, na verdade, só existe respeito à mulher porque existe algum parâmetro. A gente está falando de respeito, né? E aí eles vêm colocar isso. Então, o resultado disto se chama confusão. Confusão. Como um pai e uma mãe que não sabem ser pai e mãe e se colocam em pé de igualdade com seus filhos. Primeira base de confusão que uma criança tem. Desautorização de pai e da mãe na frente do filho. Confusão. Então, eu estou na cabeça da criança, estou confundindo. Eu não vivo de acordo com a verdade, eu estou confundindo. Então, imagine a potência máxima de uma confusão. É começar a mostrar que as coisas não são o que são. Que existe uma história maquiavélica, de longa data, que tudo se resume, né, a que o homem oprime as pessoas. Né? E essa é sempre a discussão. Então, aqui nós vamos fazer com que as crianças sejam mais facilmente massificadas. O efeito mais distante, mas principal conseguido, será, com certeza, a partir do controle humano, de massificação muito mais facilmente. Ou seja, a escola será um ambiente de um campo de concentração. Nossa, professor, é muito pesado dizer que o senhor fala e tal. Ou é que as pessoas, ou às vezes, ou porque não conhecem a teoria, ou porque não conseguem fazer uma visão prospectiva de onde pode chegar. Né? De todas as coisas que podem chegar. Quando eu estou falando que é de controle de comportamento, é porque eu conheço o sobrinho de Freud, Eduardo Bernays, que pegou todo o embasamento, todo o conhecimento que ele aprendeu do seu tio Freud, escreveu um livro chamado A Propaganda, e ele mostra de como era possível manipular pessoas, como é que ter controle social, de como poder fazer isso, por exemplo, via as mídias. Como estimular, como influenciar. Nós temos tantos teóricos da área de psicologia comportamental que usaram técnicas de Skinner e outros tantos para poder controlar pessoas.
Então, achar que, de repente, isso daqui não vai ter um impacto, assim, seria uma ingenuidade, como eu ouvi de uma senhora hoje no programa, a âncora do programa, junto com os outros dois. Falou, mas o senhor acha? Não, eu não acho. Eu não acho porque a música influencia o ser humano, as coisas influenciam, nós somos seres influenciáveis. Eu estou tendo contato o tempo todo, eu tenho sofrendo influência. Né? O meio também me influencia também. E eu sou boa parte disso que eu estou recebendo, que recebi dos meus pais, amigos, parentes, professores. Né? É o impacto das mídias. Então, o impacto imediato talvez não seja tão notado, né? Mas o impacto daqui 20 anos, porque nós estamos falando de uma plataforma para alterar 20 anos, não é para agora. A alteração social vai ser depois. O Canadá, por exemplo, que já passou por isso, tem muita gente que está achando o máximo agora. O que tem no Canadá? Banheiro de gênero, né? O Canadá tem nos ambientes, de vários ambientes da escola, toda essa questão implementada. Então, as meninas, você necessariamente, na Suécia, no Canadá, isso é muito comum, os meninos têm que ir vestidos de meninas. E as meninas têm que ir vestidos de meninos. E eles têm que brincar com o brinquedo do outro. Você tem que quebrar o estereótipo. Né? Você está impondo. Não é que a criança escolheu. Você está impondo a coisa. Então, o menino tem que deixar o cabelo crescer e colocar xuxinha. O Canadá tem só os montes. Já desde 2017 que eu acompanho a situação do Canadá sobre isso, porque como é que é o nome dele? Trudeau, né? Ele falou que ele se intitulou Eu Sou Uma Feminista. Ou seja, como é que ele pode ser uma feminista, entendeu? Para você ser feminista, você está reconhecendo o feminino, você está reconhecendo uma identidade. Então eles não conseguem sair do binarismo, eles não conseguem sair da realidade homem-mulher, porque eles não querem, eles só querem desconstruir família, é isso. Então os efeitos serão variados. Quem quiser, inclusive, investir em psiquiatria vai ficar rico, né? Já começa a aprender aí que vai ficar rico, assim, entende? O tanto de criança que vai ter problema vai ser não sei quanto. Interessante. Vou fazer duas colocações aqui e duas perguntas, até mesmo para esclarecer aqui. A primeira é o seguinte: eu recebi aqui no meu WhatsApp um link dizendo que essa ADI é boato. Tá? Ótimo. Foi classificado como boato. Essa é a primeira colocação. Não sei se eu faço a segunda agora ou... Pode fazer, pode fazer. A implicação do homeschooling. Tá? Porque a família ela perde também o direito de fazer opção pelo homeschooling. Né? Então, como fica isso? Tá? Então, é boato. E por que estão classificando esse movimento de cristãos conservadores como sendo um boato? Ótimo, muito boas perguntas. Agradeço a pessoa que mandou. Bom, primeiro, né? Não sei se vocês já notaram, né? Explica depois o que é homeschooling, para ter muitas pessoas. Com certeza, a educação domiciliar, vou falar. Então, primeiro tem que entender o seguinte: vocês se lembram na pandemia, a OMS falou que não ia acontecer nada, depois ela falou que ia acontecer. Fica em casa, depois não fica em casa. Então, aí o que acontece? Aí uma hora vira e fala assim: é fake news. Não é. É fake news. Não é. Então, toda vez que eu vou botar um vídeo no Facebook ou no Instagram, dependendo do vídeo, assim, nada agressivo. Vou lá botar um vídeo, por exemplo, do primeiro caso de gênero, do vídeo do garoto que foi instrumentalizado para fundamentar essa causa. O que acontece comigo? É fake news. Eles aparecem, é fake news, o senhor não pode postar aquilo ali. Mas é uma entrevista. É a própria pessoa que, antes de tirar a sua vida, falou o que foi a vida dele. Onde está o fake news? E a vida dele é extremamente documentada. Ele não estava lá inventando uma mentira, né, antes de tirar a sua própria vida, lamentavelmente. A coisa é mais que documentada. Então, vocês têm que entender primeiro que quem vai dizer que é um boato, geralmente é quem não quer que você veja a verdade. Primeira coisa, não, é boato isso aí. Tudo agora é boato, né? Tudo é boato. Né? Tudo que é verdadeiro virou boato. Mas, por outro lado, eu quero deixar nessa live, não é nem por causa dos senhores pastores, e nem pelo povo de bem que está aqui acompanhando, porque o pessoal vai ver essa live depois, e aí eles vêm falar, não, mas é esse fulano de novo, né, e tal, né? Eu sempre tento ajudar as pessoas a pensar e dar dados, e apresentar fatos também, para ver se a pessoa abre a cabeça dela, né? Mas agora eu vou falar de um outro modo. Para você que acredita que é boato,
se você acredita que é boato, eu diria para você, você já foi controlado sem você saber. Né? Você não quer se dar a oportunidade de ir atrás e ver se eu sou um maluco ou se eu tenho falando alguma coisa. Eu posso mostrar livro aqui, eu posso mostrar o livro da Butler aqui. Não está escrito. Você comprou o livro, você leu? A pessoa que hoje me fez perguntas no programa, eu fiz uma pergunta para ela. Ela falou, não, isso não é o que está pregoado na ADI. Eu falei, você leu a ADI? Qual foi a resposta dela? Não. Como é que ela pode falar alguma coisa disso se ela não leu a ADI? Então, o fulano quer me refutar? Leia. Entende? Leia o que as feministas escreveram sobre gênero. Então, eu achei muito bom que saiu isso. Para você que está acompanhando, significa que se eles estão falando que é boato, é porque o povo já está vendo. E muita gente está vendo, mas ainda é pouco. Tá? Ainda é pouco. Então, boato não é, porque a ADI está impetrada. As primeiras páginas têm o seu pleito, que é para pedir que seja que os planos nacional, estadual e municipais eles sejam considerados inconstitucionais no termo, na parte que termina a questão de gênero. É isso que está sendo solicitado. Se o boato é que nós estamos inferindo ações posteriores, nós não estamos inferindo. Eu citei e digo de novo. A ADI não fala de banheiro de gênero. Eu estou dizendo que essas políticas virão depois pela aprovação, porque é assim que eles atuam. Seria para não discriminar, mas na prática é para discriminar a família. É para isso que eles estão fazendo. E é para alterar a identidade, quer dizer, para alterar todo o conhecimento de natureza humana nas nossas crianças. Ok, quem quiser o PDF da ADI, pode enviar uma mensagem para o Ministério Oicos, que é 21 99 123 2259. Tá? Eu vou colocar aqui no chat, mas é o WhatsApp do Ministério Oicos. Agora eu vou então falar sobre homeschooling. Homeschooling, muito bem. Depois, professor, poderíamos já caminhar para finalmente. O que fazer? Tá Você ia fazer algumas considerações, parece que o senhor ia fazer alguma consideração, mas agora a prática. Quais são as ações que o grupo de trabalho, vocês, o professor Donato e tantos outros, recomendam? O que nós podemos fazer em termos de ação concreta? Muito bem. Então, você que é pai e que é mãe que está ouvindo aqui, você deve estar pensando assim, bom, se a escola vai se tornar isso, então eu vou praticar a educação domiciliar, que está crescendo no Brasil e está crescendo porque a educação vai mal no país, né? Então eu vou ficar em casa. Lamento informar, você não vai ter condições de fazer isso. Também por algumas razões. A primeira delas, porque você acha que, tentando um controle tal pelas escolas, alguém poderia estar fora delas? Não poderia fazer isso, né? Então, primeiro, para poder entender que aqueles que são favoráveis a isso, eles são contra a educação domiciliar. Eles militam contra a educação domiciliar, porque a educação domiciliar é um termômetro para poder mostrar que a educação vai mal, tá bom? E depois, dentro da ADI, nós temos alguns momentos, não está sendo pleiteado isso, mas está sendo tido como já tomado por base, que o homeschooling, a educação domiciliar, é inconstitucional. Então, lá está. Não está em julgamento, não é isso que vai ser votado, mas nós sabemos que é o Supremo Tribunal Federal. Então, estando lá, será que não dará margem? Será que isso não será usado? Será que isso aqui não será embasado para poder o próximo passo em relação ao homeschool, como já foi, o STF já fez? Então, aqui, ou nós nos unimos pelas crianças, independentemente de quem quer fazer aqui ou ali, no lar ou na escola, as nossas crianças vão sofrer, independentemente de onde esteja. Não vou afirmar que o homeschooling será proibido imediatamente. Imediatamente, não. Mas isso daqui, o movimento é muito maior contra. Professor, mas hoje no governo e tal. Gente, olha, sem ingenuidade, tá ok? Dentro também lá tem muita gente que detesta a educação domiciliar, tá bom? Não vou citar nomes, tá bom? Isso aqui não é inferir nada a ninguém, mas também não é desconhecimento, né? De que isso exista. Então é dificílimo uma coisa como essa.
e é um assunto que a gente pode depois também tratar. Ações concretas e efetivas que podem ser feitas agora e depois de uma análise demorada, a gente estava procurando saber o que era possível ser feito, tá? O que é possível mesmo de ser feito. Não é o sonho, não é aquilo que a gente gostaria, não é aquilo que... Tem coisas que são inviáveis, elas não acontecem. Então nós temos duas. Vou falar aquela que é praticamente impossível. A primeira, que seria o novo ministro, agora Cássio Nunes, do STF, ele, por exemplo, pedir vistas no STF, né? Qualquer um deles pedisse vistas. Vistas no STF não é como no Congresso Nacional, que volta dentro de 2 sessões, 1 semana. Não. É perder de vistas. Né? Então, é isso que aconteceria. Bom, mas isso daqui eu não espero. Né? Isso aqui eu não espero, porque isso aqui bom, enfim, isso é difícil. Né? O que pode ser feito? Parar com o ativismo judicial. O Supremo não pode fazer isso. O Supremo vem fazendo isso em muitas causas e vai continuar fazendo isso, porque eles já falaram publicamente em tantas vezes. Nós temos tantos vídeos de tantos ministros falando sobre isso, e isso é o que vai acontecer. Né? Então precisa parar com o ativismo judicial. O que é isso? É não permitir que o ministro do Supremo usurpe o poder legislativo, que ele passe por cima. E isto seria, então, conseguir aprovar uma PL, um projeto de lei de 2016, a PL 4754, que tipifica como crime de responsabilidade punível de impeachment. O ministro é só simplesmente falar, olha, isso aqui não te cabe. Isso aqui é papel do Congresso Nacional. O ministro não pode fazer isso. É a única chance que nós temos. Só que nós temos um problema. Nós temos um problemaço. Nós temos aí menos de 2 semanas para a votação no STF. Nós temos aí essas 2 semanas para as eleições municipais, né? E aí o que vai acontecer? Os deputados estão na base. As comissões estão paradas no Congresso Nacional. Então como é que a gente mobiliza essas pessoas? Como é que a gente vai fazer pautar no plenário? Né? Só existe um meio. O meio é pai e mãe que está me ouvindo. Né? Nada do que estou falando aqui é segredo, por isso que eu estou fazendo em live aberta. Né? Estou falando para você entender o seguinte, nós nos mobilizamos e nós fomos às câmaras, fomos à Assembleia Legislativa, ao Congresso Nacional e falamos não ao gênero pelos nossos filhos. Agora, novamente, nós podemos fazer isso junto daqueles que nós votamos. Não somente daqueles também que nós votamos diretamente na nossa cidade, os deputados federais, mas aos líderes e bancadas no Congresso Nacional. Está na mão do senhor Rodrigo Maia. Se eu pudesse pedir, eu pediria a todos os cariocas que de hoje até a próxima semana, telefonemas, e-mails, vídeos, marcando o deputado, indo na rede social dele, não é para ofendê-lo. Ele vai ver esse vídeo aqui e falar assim, se eu mandou ofender, não mandei te ofender em nenhum momento, deputado. Muito pelo contrário, eu só estou conclamando ao povo que o lembre que o senhor foi votado. Se o senhor está lá e os demais também estão lá, estão para nos representar. E se majoritariamente, praticamente a população inteira não quer isso, é papel, então, seguir isso. Seguir o povo. Né? Seguir o povo. Seguindo o povo, então, nós podemos falar com os nossos parlamentares, para que paute e vote. Hoje é quinta-feira. Amanhã, dificílimo, não é que nós não devemos fazer agora, no final de semana. Só que nós temos só semana que vem. Eles vão ter que pautar isso aí terça, quarta-feira. Pela data que nós estamos pedindo aqui verdadeiramente uma intervenção divina, um milagre. Estamos pedindo que o povo deixe seus compromissos, suas agendas, todas as suas coisas. Eu mudei, estou me colocando como exemplo, mas eu mudei toda a minha vida nessas semanas. Estou esgotado, mais 16 horas por dia fazendo o quê? Falando de ADI. O tempo todo. Por que eu parei isso daqui? Porque eu tenho filhos, porque eu tenho amigos, porque eu viajo o Brasil inteiro o tempo todo, todas as semanas, para poder falar sobre educação. Então, é claro que lidando com famílias, nós queremos o bem das crianças. Então, por isso que agora, conclamando a você que está me ouvindo aqui, essas mais de 600 pessoas estão ouvindo, as outras que vão ouvir depois também, a que faça isso, gaste seu tempo, grave um vídeo de 1 minuto,
marque o parlamentar, fale para ele, não ao gênero. Mas não é só assim, eu não quero o seu apelo parlamentar, eu não quero o seu apoio, estamos juntos. Eu vi vários, tá? No Rio de Janeiro eu vi também aí de uma pessoa muito importante, um político muito importante, falando, nós estamos por dentro. Não, eu não quero saber se você está por dentro. Estou pedindo que você faça uma ação no Congresso Nacional, na sua bancada, na liderança, junto a eles, pautem e votem o projeto que barra o ativismo judicial. É bem específico. Nós temos essa data, né, para poder conseguir levantar o povo no Rio de Janeiro, para que o deputado Rodrigo Maia paute isso aqui, ou, claro, junto, não somente ele, todos que estão ouvindo de todos os outros estados, junto às suas lideranças. Tem que ligar para o deputado. Deputado, eu estou pedindo que o senhor atendendo ao povo, eu sou mãe, eu sou faxineira, eu sou pedreiro, eu sou médico, eu sou professor, o que for, que faça isso. Não aceite como resposta nós vamos acompanhar. Isso aqui não. Acompanhar é pouco. Acompanhar não serve de nada. Né? Se votar, passou. Né? Eu acredito que passe. Né? Posso estar enganado, esperaria, espero estar enganado, se acontecer uma coisa dessa. Então, pastor Gil, o senhor me pediu para poder falar o que fazer. E-mails, ligações, entrar nas redes sociais desses parlamentares, falar com as suas lideranças. Tem um monte de gente pedindo voto da gente agora também para ser vereador. Os deputados precisam dos vereadores, assim que se forma um partido. Então, não quero só promessa de voto, não quero só promessa que você vai fazer no futuro, é agora, até antes de você entrar, inclusive. Vamos lá todos juntos fazer isso daqui. Então, reunir tudo que a gente pode. Vai na padaria, vamos falar disso. Vai no açougue, vai cortar cabelo, vamos falar. Você está sabendo o que está acontecendo? Da votação que vai ter com teu filho corre sério perigo? Né? É isso que a gente tem que fazer. Eu entro no Uber, eu falo disso. Né? Todo lugar que eu estou passando, eu só falo disso. O pessoal fala, você é o homem do gênero. Que seja. Não tem problema. Não tem problema. Vou incomodar para o bem. Né? Então, acho que o pastor Alan quer falar algo também. Sim, pastor. É exatamente isso. O senhor está fechado, pastor Gilson. Nós vamos colocar no nosso site, no Facebook, os caminhos para as ações. Tá? Então, você curtindo o nosso Facebook, Ministério Oicos, nos seguindo também no Instagram, nós vamos dar orientações, os endereços, e-mails, telefones, pequenos banners que podem ser colocados nas suas redes sociais, já temos tudo isso e vamos disponibilizar isso através dos nossos canais nas redes sociais. Professor Felipe, nós temos aqui no chat, nós temos que respeitar, é muito bom ter várias pessoas colocando, e tem aqui o Bruno Arai, nós temos que respeitá-lo, né? Discordando de várias falas suas. Pode falar. Eu quero colocar aqui até mesmo para ele sentir-se respeitado. Sim. E também, eu acho que o seu debate. Então, uma das colocações aqui, ele diz o seguinte, crianças LGBT também são criadas à imagem e semelhança do nosso Deus. Assim como cada um aqui nasceu diferente, elas também nasceram. Qual é a sua fala em relação a essa colocação desse participante aqui, Bruno Arai? Bruno, olha, eu vou te dizer de um modo distinto do que eu responderia. Aí eu vou falar assim, eu, Felipe, tá? Não o professor falando, tá bem? Eu não fui educado numa família que ensinava religião. Eu não fui educado numa família... Meu pai e minha mãe, bons pais, né? Mas eu tive realmente muitas situações complicadas também, reais, que aconteceram na minha vida, tá bom? E eu, claramente, me opunha, eu fiz um caminho longo, passei em seitas e religiões hinduístas, do budismo e tal. Eu tinha uma ojeriza a qualquer coisa que se falasse de cristianismo, tá bom? Então, estou te falando isso por quê? Porque, ou seja, eu estava ali e eu não conseguia ver as coisas. Então, pode ser, Bruno, que é o seguinte, às vezes a gente não está vendo uma coisa, sabe? Às vezes a gente não está vendo.
Não significa que ela não exista. Porque eu não vejo a verdade, não significa que a verdade não existe. Né? Às vezes ela não está vendo. Né? Então, Bruno, o maior respeito que eu posso dar a uma pessoa sem ofendê-la é dizer, você está errado. Não tem problema nenhum. Meu filho erra. Eu errei. Alguém me disse, teve a bondade de falar que eu errei. Você imagina que terrível é você estar numa rua, de repente você pode estar num lugar perigoso, você para e pede uma informação, você fala o endereço onde você quer ir e a pessoa, assim, não te informa. Não é por aqui, é por ali, vai por ali, tal. Da mesma maneira que a pessoa te indica o bom caminho, te mostra, não, vai por aqui. Quantas vezes não aconteceu comigo da pessoa assim, olha, faz o seguinte, eu vou entrar aqui no carro, vou te guiando até o lugar. Que bondade da pessoa fazer isso, né? E me mostrar. Que bondade existir uma placa numa serra entre São Paulo e Santos, mostrando curva sinuosa, 40 por hora, numa noite fechada, chuvosa, com neblina, né? Em que o seu para-brisa quebrou e o seu carro, o aquecedor não está funcionando, está tudo embaçado no seu carro. Que bom é que você ainda tem o farol, que bom que tenha iluminação na estrada, que tenha placa, entende? Não é uma opressão existir a placa, não é uma opressão existir a iluminação, não é uma opressão você ter freio, você ter luz no seu carro, para-brisa. Mas quem falou que é opressão? Então, estou dizendo o seguinte, eu posso te dizer o que é certo e o que é errado, você continua podendo fazer o que você quiser. Então, mostrar e apontar e sinalizar não é um problema. Você faz, você quer andar 100 por hora numa curva 40, não tem problema, se você é livre. Então, uma criança em específico, como você está falando, uma criança, uma criança. Né? Nós estamos falando de políticas públicas para impor para todos, não estou falando de uma criança, tá bom, Bruno? A diferença é grandiosa de tratar a individualidade, de ajudar aquela criança, aquela família, na sua particularidade, de políticas públicas, Bruno. Ok? Nós estamos falando, a diferença é gigantesca. São milhões de brasileiros, milhares de crianças nas escolas. Não estou falando de algumas crianças, tá bom? Então, sendo assim, eu já te diria que aquela criança e qualquer um pode fazer o que quiser da sua vida, não tem problema nenhum. O que você talvez não esteja entendendo é a intolerância de desconstruir a família. Não é proteção de homossexual. Para fazer isso, aí eu recomendo livros, para você não achar que eu sou mentiroso. Se você ler em espanhol, Una revolución silenciosa, la política sexual del feminismo socialista. Vai ver o que elas escrevem. Isso não é ofensivo, tá? É para você entender o que eu estou falando, você precisa ler para poder ver o que te falam. Não é propaganda, né? O livro negro da nova esquerda, tá? Para poder ver o que está por trás dos movimentos feministas, que não tem defesa de homossexual, não tem nada a ver com isso. Quem são os verdadeiros perseguidores, tá? Para você poder ver isso aqui. Aqui, se você quiser olhar, olha aqui, ó. Livros sobre o assunto tem de monte. El espectro del comunismo, para poder ver realmente como é que a coisa é por trás. Tá? Esse aqui em português, aqui, ó. IPPF, a multinacional da morte, para poder ver isso aqui e ver a questão por trás da sexualidade. E eu te digo mais, eu me alongo porque esse assunto é importante se alongar. A revolução sexual começou com um homem chamado Wilhelm Reich, mas só foi Kinsey, em 1949, que conseguiu fazer isso. O seu livro, o livro de Kinsey, tem umas tabelas onde eles mostram que eles abusaram de 317 crianças. Mostra o tempo, o que fizeram, as idades das crianças, para poder mostrar o que eles queriam fazer e fundamentar a Revolução Sexual em 1949. Tá? Ele se juntou a um homem no Arizona que tinha já violentado 800 crianças. Então, a história por trás dessa questão de sexualidade não é a obviedade que pareça. Muito pelo contrário. Existem uma porção de coisas contra as crianças de longa data, e não é o que aparece. Eles não estão se importando com o homossexual ou com a mulher. Na verdade, só o fato de eu estar aqui falando isso para você é para poder permitir que uma criança que fosse assim, fosse. Agora, por que todo mundo tem que ser transformado? É disso que nós estamos falando. Os autores que vêm escrevendo sobre isso, ó, de longa data que devem fazer. Então, Bruno, te digo o seguinte, não é o que parece. Precisa sim, precisa, e eu sempre tive disposição de, se a pessoa quer ver a verdade,
mostrar para ela, mostrar os autores que escrevem, o que eles querem com essa questão de sexualidade. Eles querem coisa muito diferente que você possa imaginar com a questão da sexualidade, tá bom? Então, isso para responder, pastor Gilson, ao Bruno, tá bom? E agradeço, Bruno. Eu falo assim mesmo, tá, Bruno? Ninguém vai mudar meu modo de ser, a não ser Deus, né? Porque isso aqui, para mim, é uma causa que abusar de crianças, colocar a sexualidade para crianças, não compete à escola. Isso é do pai e da mãe. Nenhum outro profissional pode fazer tal coisa. É o pai e a mãe que poderá, porque ele sabe os tempos, os momentos e as individualidades daquelas seus filhos. Sei, pastor Justo, tem mais perguntas? O senhor falou, está fechado o microfone do senhor, tá bem? Pastor Moura, tem alguma colocação aí dentro dos comentários aqui do chat? Eu creio que já podemos ir depois fazer as considerações finais. Sim. Né? As pessoas... Pode falar. No chat as pessoas estão elogiando assim, a quantidade de informações que foram passadas pelo professor Felipe, agradecendo a oportunidade que o Ministério Óculos está promovendo nesta tarde, né, de compartilhar essas informações. Algumas pessoas assustadas com a quantidade de informações, né, preocupante, como o professor Felipe compartilhou nesta tarde. Eu creio que essa live vai ficar gravada, ela vai multiplicar essas informações. Nós vamos levantar um grande exército, né, em defesa das famílias e das crianças. Deixar claro também, em alguns comentários aqui, que nós cristãos, evangélicos, católicos, alguns nos chamam de conservadores, né, alguns outros pejorativos, né, retrógrados, enfim, legalistas, nada disso. Nós apenas nos apoiamos à palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e de prática. Nós somos tolerantes, nós respeitamos as liberdades individuais. Então, se há um povo nesta terra que acolhe o diferente, entre aspas, é o povo cristão, né, que compartilha das suas dificuldades, que dá de comer ao necessitado. O trabalho social que as igrejas evangélicas e católicas fazem no Brasil é tremendo, acolhendo marginalizados de todas as formas. Então, não nos podem colocar essa marca de preconceituosos, legalistas, intolerantes de forma alguma. Se há um povo nesta terra que abraça, que acolhe qualquer indivíduo, é o povo cristão. Nós aprendemos a amar as pessoas, independentemente das suas opções, escolhas, enfim. Só deixar isso muito claro. Nós estamos aqui apenas defendendo as nossas crianças. Elas, de fato, têm se tornado muito vulneráveis nesse tempo. Só deixar isso claro. Pastor José, olha, eu falo para o senhor, em 10 anos eu fui desrespeitado inúmeras vezes. Eu nunca ofendi ou xinguei ou maltratei um homossexual em qualquer lugar, né? Mas sofri isso no Congresso Nacional, em lugares, chacotas e outras coisas muito piores com eles também, né? Então, aqueles que às vezes falam intolerância, qual é a intolerância em a gente falar livremente? Por que será que tem que aprovar uma lei para que a gente não possa falar? Quem que vai ser o intolerante? Se fechar a boca daquele que discorda. Nunca foi um problema para mim uma pessoa discordar da minha sexualidade e vivê-la como ela quiser. Nunca foi um problema para mim. Agora, é um problema para mim, sim, políticas públicas para todas as crianças, sendo que elas não têm condições de entender. E seus pais vão ser subjugados a isto. Isso é um problema. Mas eu queria também citar uma coisa, porque eu citei o livro, e o pessoal sempre tenta olhar como se a gente tivesse alguma coisa contra os homossexuais. Eu quero mostrar aqui o que eu não mostrei no programa, para quem chega aqui e fica falando que nós somos. Então eu vou mostrar dados, tá bom? Aqui então, ó. Após a Revolução de Mao Tse Tung na China, tá bom? Penas de prisão, castração e pena capital para homossexuais por anos a fio na China. Tá? 50 mil homossexuais foram condenados na antiga União Soviética ao confinamento nos gulags, desde 1934 a 1980. No livro de Marx, assinado por Engels, Origem da Família, Propriedade Privada do Estado, vocês vão ver o que se fala de homossexualidade. Abominável, desprezível, degradante.
mas você católico também não pensa que é antinatural? Claro que eu penso, mas eu estou falando do livro daqueles que seriam os grandes defensores da homossexualidade, como eles falam. Fidel Castro disse: a revolução não precisa de viado. Eu estou lendo, tá bom? Não sou eu falando. Fidel Castro fala assim: nunca cremos que um homossexual possa personificar as condições e requisitos de uma conduta que nos permitam considerá-lo um verdadeiro revolucionário, um verdadeiro comunista. Um tal desvio de natureza choca com o conceito que temos do que deve ser um militante comunista. Serei sincero e direi que os homossexuais não devem ser permitidos em cargos onde possam influenciar os jovens. Fidel Castro, em entrevista a um jornalista. Vou colocar a citação aqui depois. Olha aqui também. Escritor homossexual Reinaldo Arenas. Você pode ver um vídeo, um filme baseado na vida dele, né? É chamado Antes do Anoitecer, onde ele fala do período do castrismo, que ele ficou sendo torturado por anos a fio, só conseguiu sair de Cuba nos anos de 80, né? E vai morrer nos anos 90 nos Estados Unidos. O que ele vai contar do que foi feito com ele nesses campos da UMAP, que era a Unidade Militar de Ajuda à Produção, que torturava religiosos e homossexuais, tá bem? Então, aqui, enfim, para não ficar mais, isso é para lembrar o seguinte, tá bom? Os homossexuais são instrumentalizados por esta causa. Por quê? Porque quer parecer que a gente seja preconceituoso. Quem é preconceituoso são eles. Quem entrou com isso aqui foi o PSOL, o Partido Comunista, que tem suas causas por isso daqui, que tem os novos recrutas da nova revolução. Então eles têm que se utilizar da mulher, se utilizar do homossexual. Isso daqui são dados. Você pode ver fonte primária, é Fidel Castro falando, aqui é Che Guevara, são os comunistas de todo mundo falando a mesma coisa. E isso aqui está farto, isso aqui é o máximo possível. Nunca ouvi falar de um religioso que, por questões religiosas, matou um homossexual. E se fizesse, eu diria para você, está errado. Agora, 50 mil presos, torturados por serem homossexuais, quem é que está discriminando, então? Aqueles próprios que as pessoas estão defendendo, que são esses comunistas que entraram com isso daqui. Então, vão enganar, vão instrumentalizar os homossexuais para depois, no processo, serem aqueles que vão perder muito lá na frente. Tá bom? Então, cuidado com as falácias. Não acredite nas novelinhas, na malhaçãozinha, né? Nessas coisinhas que ficam falando contra os religiosos. Isso aí é coisa de quem não percebeu e já foi ideologizado. Ok. Nós realizamos recentemente um congresso para pais, chamado Arqueiros Congresso de Pais. São 9 palestras, conferências. Se alguém estiver interessado, poderá fazer o contato conosco para ter acesso a esse material. É um congresso, são 9 conferências para pais. Inclusive, um tema foi a questão da educação para a sexualidade. Então, faça contato com o nosso ministério, o nosso WhatsApp é 21 99 123 2259. Vou colocar novamente aí, 99 123 2259, código 21. Assine o nosso canal, vamos ter muitas novidades aqui. Ative o sininho, nos acompanhe no Instagram, Ministério Oikos, pegue o seu celular agora e você vai ser informado de muitas coisas para fortalecer o seu casamento, a sua família, o seu papel de pai, de mãe, sogro, sogra, e também curta o nosso Facebook. Professor Felipe, poderia dar o endereço das suas redes sociais também para as pessoas que acompanharem o senhor? Bom, o Instagram, que é Prof. Felipe Neri, é onde daqui até o dia 11, se o Instagram não me bloquear de vez, só vai ter vídeo de gênero. Tudo que eu estou falando aqui, eu vou, como eles tiraram os vídeos da internet, e eu tinha já os baixado aos montes, vou mostrar a realidade e colocar na internet para que todo mundo possa ver. Né? Então, entre no Instagram, que é onde eu geralmente estou ali e respondo muito mais, né? Estou sempre à disposição para poder ajudar as pessoas, tirar as dúvidas, né? Daqueles que queiram, né? Professor, fala um pouquinho desse QG aí, né? Tem o senhor, o professor Donato, tem tantas outras pessoas, como que está sendo... Não, na verdade, foram pessoas que foram se juntando, estudando sobre o assunto, né? Especialistas, médicos, advogados,
profissionais de várias áreas que começaram a perceber esses absurdos que vêm acontecendo em toda a sociedade. Toda hora acontece isso, contra filho e família, né? Então, por esse motivo, impressionantemente, as pessoas vão se conhecendo, né? A pessoa, de repente, você não está nem procurando, você conheceu uma pessoa, vai lá, conversa com ela, e claro, pela literatura, né? Ou seja, eu traduzi o primeiro livro do Dr. Jorge Scala, um advogado, fiz um contato com ele em 2009, trouxe ele ao Brasil. Através dele eu conheci tantas outras pessoas, aí viajei, e aí fui conhecendo outras. Então o que acontece, você vê que as pessoas vão se unindo, porque elas vão acordando, elas vão despertando e vendo a realidade do ataque à família. Que vinha ataque à mulher, à maternidade, à vida matrimonial, ao homem. Como assim ataque ao homem? Sim, um ataque ao fato de ser homem. Na semana de 23 a 27, vamos realizar a Semana do Homem. Olha e só. A ideia realmente é fortalecer a figura do homem, da masculinidade, e a gente percebe realmente que o homem está sendo atacado, a figura masculina como pai, marido, e a gente realmente precisa defender, né, a figura do homem. A semana do homem, vamos divulgar isso aí. Pastor, eu estava na universidade em Cascavel, na UEL, e eu fui ao banheiro, eu estava lá para falar sobre gênero, aí 5 homossexuais entraram no banheiro e não queriam me deixar sair do banheiro, até que o pessoal foi lá para tentar como se fosse socorrer. Eu falei, não, tranquilo, a gente está conversando aqui. Eu falei, podemos conversar lá fora? Não, qual o problema de conversar aqui dentro? Eu falei, não problema nenhum, mas é que eu gostei de estar lá fora, ou eu não sou livre. Eu falei, mas você não gostaria de conversar aqui dentro? As mulheres conversam dentro do banheiro. Eu falei, tá bom, vamos lá, tudo bem, vamos lá. Como vocês são respeitosos, vamos autoritariamente vou ficar aqui dentro. Tal. E aí, o rapaz falava assim, o problema é que você é um machista. Aí eu falei, e por que eu sou machista? Porque na sua cabeça, o homem tem que dominar. Aí eu falei, você tem certeza do que você está falando? E aí ele falou assim, você nasceu homem e você se vê homem, você é um machista. Eu falei, então eu vou traduzir o que você falou, tá bom? Vamos te dar um susto só porque você está falando, né? A gente já assistiu isso na sociedade, tá bom? Então, se eu sou um machista, machista é ruim, porque eu nasci homem, eu sou machista, logo o homem é uma coisa ruim. Ah, muito bem, o nazismo também fez isso para algumas coisas muito próximas. Então, quer dizer, o receio que eu tenho de vocês é que vocês, ou vocês não sabem fazer silogismo, ou vocês não têm lógica na cabeça, ou vocês são mais perigosos do que vocês parecem. Quer dizer que o homem é uma coisa ruim em si. A existência de eu, homem, eu não posso ser homem. Você tem que vir e me violentar. Por que você acha que sou machista? Você não conhece minha esposa, você nunca viu minha casa, eu nunca levantei a minha voz para minha esposa. Eu nunca a agredi, nem por palavras. Você falando que eu sou um machista. Eu venho de uma família matriarcal. Fui explicar para ele, eu falei assim, então você está mais por fora, porque você acredita nesses livros de ficção teórica desse pessoal. Então eu digo para o senhor que o homem sofre muito. Tem que defender a mulher? Claro que tem que defender. Mas por que tem que fazer casta? Não, tem superiores. Agora vamos fazer o seguinte, as minorias são superiores. Opa, a Constituição é todo mundo igual. O ser humano é todo mundo igual, não tem ninguém melhor que ninguém. Agora temos que fazer castas, entendeu? Não, isso aqui é prejuízo para todo mundo. Não pode existir castas, isso aqui é um absurdo. Castas na Índia é terrível. Aí alguém com casta agora? Então, pastor, tem que defender realmente, porque a realidade é que tem que ajudar as mulheres, mas também tem que ajudar as crianças também. E agora, neste caso, quem está sendo atacado é a pessoa humana, né? Meu último debate foi com uma pessoa que falou, olha, professor, pessoa humana, quem que definiu isso? Eu parei assim, não falei, nem vou falar, né? Aí ele, olha, porque a minha filha nem liga para mim, mas eu entro na minha casa todo dia e o cachorro vem me tratar com carinho. Por que ele não é pessoa? Falei, porque ele não tem crise de consciência, ele não pode fazer faculdade, ele não pode mudar, ele não tem isso. Não estou falando para destratar o cachorrinho, tá bom? Fica tranquilo. Eu falei para ele, olha, desculpa, agora barata é pessoa, né? Mas quem disse que não seja? Então, ó, gente, gênero é para desconstruir pessoa humana, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso daqui, para onde vão parar essas coisas aqui. Acredito que essa aqui seja a luta do momento. Muito tá bom, bem. pastor? Então, as considerações finais, as saudações finais. Eu agradeço.
Pastor Moura, depois vou deixar o seu por último. Professor Pastor José Paulo Moura, a sua saudação final, então. Deixa eu agradecer as pessoas que nos assistiram aí pelo YouTube, em nome do Ministério Oicos, do Movimento Cristão em Defesa da Família e da Aliança Pro Família, ao professor também Felipe Neri, pela sua contribuição, pela sua generosidade, abrir mão aí da sua agenda para estar conosco, né? Ou incluir na sua agenda esse privilégio que foi nosso de recebê-lo aqui. E também agradecer ao pastor Alan, lá de Montes Claros, que nos ajudou aí na técnica a solucionar um problema que tivemos de manhã e agora, graças a Deus, ampliou em muito essa palestra, que foi uma aula muito bem-vinda, tá? Que Deus nos abençoe. Em nome Amém. de Jesus. Okay. Amém. Pastor Alan. Eu só queria dizer que o pessoal não me ouviu, é porque eu esqueci de ligar meu microfone no outro sistema aqui, mas agora acho que eles estão me ouvindo. E agradecer mesmo ao professor Felipe, essa palestra foi maravilhosa. Eu sou psicólogo e eu vi que realmente essa desconstrução realmente é terrível. E nós vamos ver realmente resultados terríveis também, se isso for continuar. E como eu disse na outra vez, é uma peça que está sendo movimentada. Eu acho que a gente pode impedir esse checkmate se a gente começar a construir de forma positiva. Eu vejo que aqui no chat participou todo mundo, foi democrático. Tem pessoas contrárias, mas assim, não querem ouvir, né? Não querem discutir, não querem refletir sobre isso. Mas a igreja está aí para ser essa mobilizadora, e todas as instituições que vê realmente o que tem que ser feito para produzir famílias fortalecidas sempre. Obrigado. Muito obrigado, pastor Alan. Realmente foi uma bênção e foi realmente providencial aquela falha de manhã, porque somente 100 pessoas, 80 pessoas iriam participar dessa riqueza de aula. E hoje tivemos mais de 600 pessoas e, com certeza, muitas outras pessoas vão assistir a live que ficará gravada em nosso canal. A sua saudação final, professor Felipe. Só deixo um abraço a todos. Eu agradeço de coração ao pastor Alan, pastor Moura, ao senhor também, pastor Gilson, a todos que estiveram aqui. E, claro, não esqueçam, por favor, da chamada a uma ação concreta. Isso é o que importa, não importa gostar e nos aplaudir. Agora nós temos uma tarefa que é a defesa das crianças. E, claro, eu espero não ser discriminado por ser religioso, né? De repente alguém mandou algum comentário. Então, por isso, sim, por amor a Deus também que aqui estou, né? Para que ele seja sempre honrado, nosso Senhor Jesus Cristo, ele impere em nossas vidas. Então, deixo isso a todos de coração, porque, de fato, é quem nos ama de verdade. Amém. A minha palavra final é em 3 direções. Primeira direção é orar, tá? Devemos orar, porque Deus move montanhas, Deus muda as coisas, tá? A Bíblia diz que o coração, nas mãos do rei, né, ele inclina para onde o quer. Então devemos orar. Deus está controlando tudo, Deus é Senhor de tudo, Deus é Senhor do Brasil, Deus é o Senhor das famílias, Deus é o Senhor do Supremo Tribunal Federal, e todas as coisas estão nas mãos de Deus, e devemos orar. Segunda direção, conhecer, leia a ADI, conheça, verifique o que está sendo falado, pessoas que conhecem a matéria, tá? Conheçam a matéria. E a terceira direção é ação, tá? Não adianta nada ouvirmos aqui, orarmos. Claro, a oração tem o seu poder, mas devemos agir. Interessante que a palavra oração tenha também no seu bojo a palavra ação, tá? Então escreva para o seu deputado, escreva, mande vídeo, mande e-mail, faça contato com o presidente da Câmara, com o seu deputado, com o seu senador, enfim, tire um tempinho. Eu vou fazer isso como Gilson Bifano, como membro de uma família, vou fazer isso pela minha esposa, pelas minhas filhas, pelos meus netos. Então, faça isso, tire um tempinho, ainda essa semana, início da semana que vem, mas faça isso, tá? É importante você fazer isso.
Então, oração, conscientização, conhecimento da matéria e ação. Tá? Nós vamos colocar lá no nosso site, ministerioicos.org.br, todos os caminhos para as ações. Ok? E também no nosso Instagram estaremos também abordando essa questão. Mais uma vez, eu peço você para assinar o nosso canal, inscrever no nosso canal, TV Oicos, nos acompanhe no Instagram, siga-nos no Instagram, Ministério Oicos, Gilson Bifano também, no Twitter e no Facebook. Então, que Deus abençoe a todos, e nós queremos dizer realmente que louvamos a Deus por esse tempo aqui. Muito obrigado a todos que participaram lá no chat, e com certeza vamos fazer mais coisas para defender e fortalecer a família. Eu vou orar então, pedir ao pastor Moura para que ore, tá? Encerrando essa live, pedindo assim, a bênção de Deus para nossas vidas, por essas ações e por esse tema que é tão importante pela família, que é uma instituição criada por Deus também. Senhor, obrigado por esse tempo tão precioso que passamos aqui hoje, sendo esclarecidos pelo professor Felipe. Ó Deus, obrigado, Senhor, pela vida dele, pelo trabalho, pela causa que ele defende. Sabemos das lutas que ele tem enfrentado. Pedimos que o Senhor o proteja, o guarde, o livre de todo mal. Amém. Ó Deus, temos também consciência das lutas que temos enfrentado por guerrearmos esta batalha, mas o Senhor está conosco, temos a plena convicção de que o Senhor está ao nosso lado, dentro de nós, e nos dará a vitória. Ajuda-nos, Senhor, faça crescer este exército que luta pelas famílias e pelas nossas crianças. Possamos também ter um coração sempre amável, conciliador, pacificador, respeitoso. Possamos continuar sendo tolerantes, amando o diferente, mesmo não concordando com as suas práticas ou posicionamentos, que nós somos, ó Deus, criaturas tuas, somos o teu povo. Nos ajude a sermos assim. E, ó Deus, sara a nossa terra nesse tempo. Abençoa as nossas crianças, proteja as nossas crianças, nos faça, ó Deus, entender que estamos nesta batalha, que temos que fazer a nossa parte como igreja, como sociedade. Assim nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Pastor Alain, em nome da Ministério Oicos, um grande abraço à Primeira Igreja Batista de Montes Claros, pelo tempo que você dedicou a esse trabalho. Tá? Professor Felipe, continue firme, orando pelo Senhor, e eu sempre termino a nossa live dando as mãos assim, ó, e dizendo juntos pela família. Vamos aí, todos juntos aí. Juntos. Juntos pela família, com Deus. Sim. Deus abençoe todos, uma boa tarde, restante de dia. Deus abençoe a todos. Satisfação, um abraço, fique com Deus.